Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Os irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 15, versículo 3 a seguir, e fala a respeito de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então fala assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita, de foles e de todas a sorte de música, para vós prostrar e adorais a estalta que eu fiz. Bom é, mas se não adorais, sereis lançado à mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é, ó Deus, a que vós poderás livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o Deus que a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses e nem adoraremos a estalta ao que levantaste. Então, meus irmãos, glórias a Deus. Aqui está a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Antes de começar a pregação, eu vou estar fazendo uma breve oração. Os irmãos podem ficar de pé, de joelho, da maneira que os irmãos se sentirem melhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração e já entrar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Soberano Deus, poderoso Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, na Tua presença. Senhor, meu Deus, ó Pai, que é a Tua palavra, Senhor, meu Deus, ó Pai. A Tua palavra, meu Deus, ó Pai, é uma palavra poderosa de poder, meu Deus, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai, mas só o Senhor, meu Deus, para usar, meu Deus, ó Pai, vaso, meu Deus, ó Pai, para falar de acordo, ó Pai, a qual nós acabamos de ler, meu Deus, ó Pai. Tua palavra, meu Deus, é fiel. Tua palavra, meu Deus, é tudo em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, vem usar, meu Deus, ó Pai, conforme Tua vontade, meu Deus, ó Pai. Eis aqui a Tua palavra, meu Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha falar de uma maneira gloriosa e poderosa, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor Jesus, te agradecendo por tudo, meu Deus, por mais este dia. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um nesta noite, ó Pai. E venha falar dos corações de cada um, meu Deus, ó Pai, como o Senhor já tem falado, ó Pai, através, ó Pai, da Tua palavra, que o Senhor continua falando. Aleluia, Senhor, meu Pai, nos meus corações e em todos os corações que aqui está nesta noite. Senhor, meu Deus, continua conosco, ó Pai, e recebe a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aqui está a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de fazer a leitura, que fala a respeito de três jovens, a qual eles foram ameaçados por rei Nabucodonosor. Então, meus irmãos, olhando no contexto bíblico, quem nunca foi ameaçado, né? Muitas ameaças, ela vem do princípio. Se você não fizer X coisa, acontecerá X coisa com você, né? A gente tem aí exemplo de alguns amigos, colegas nossos, que já foram ameaçados, né? Então a ameaça, ela sempre vem do princípio. Se você não fizer X coisa, acontecerá X coisa com você. Então, meus irmãos, aqueles três jovens, ele estava num lugar diferente, estava em terra estranha. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que foi feito um decreto a qual
foi feito uma imagem semelhante ao rei Nabucodonosor. Aquela imagem foi colocada ali. Então foi feito o decreto, a qual o rei, aleluia, Senhor Jesus, falou. Naquele decreto, todos se prostrar diante daquela imagem, daquela honraria. Então, meus irmãos, o decreto foi feito, e os 3 jovens estavam ali. Embora seja, aqueles 3 jovens, eles estavam na fé. Aqueles 3 jovens, eles estavam, aleluia, com Deus. Então, meus irmãos, o decreto foi feito, a qual, quando ouvisse o som dos instrumentos, da guitarra, do pífaro, da gaita, de todas sortes musicais, era para todos se prostrar diante daquela estátua que foi elaborada, aleluia, Jesus, pelas mãos do homem. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, para a gente adorar somente a um, é o nosso Deus, os deuses, senhores dos senhores. Então aqueles 3 jovens, eles colocaram no coração dele que eles não iam adorar aquela estátua, que ele não ia se prostrar diante daquela estátua. Então, meus irmãos, o decreto foi feito e foi chamado aqueles 3 jovens, aleluia, Jesus, para falar sobre a respeito deste assunto. Porque, meus irmãos, os instrumentos foi tocado e aqueles 3 jovens não se prostrou diante daquela estátua. Então, meus irmãos, sabemos que alguém falou para o rei: ó rei, aqueles 3 jovens não fez causa alguma, nem se drobaram o seu joelho, nem se prostraram diante dessa estátua. O rei ficou furioso, mandou chamar aqueles 3 jovens, a qual aqueles 3 jovens foi lá conversar com o rei. E o rei perguntou por que ele não se prostrou diante daquela estátua, diante daquela honraria. E ele falou para o rei: ó rei, não precisamos nem te responder sobre isso. O Deus a qual nós servimos, Ele vai nos livrar das tuas mãos. Senão fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos aquela estátua a qual foi feita. Então, meus irmãos, a palavra de rei é uma palavra que não voltaria atrás. Se o rei fizesse um decreto, aquele decreto tinha que ser cumprido. Então, no decreto estava escrito: alguém não adorasse aquela estátua, a quem não se dobrasse diante daquela estátua, quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, na mesma hora seria lançado na fornalha do fogo ardente. Então, meus irmãos, aqueles 3 jovens, aleluia, Senhor Jesus, aqueles 3 jovens, meus irmãos, eles foram, aleluia, Senhor Jesus, foram os pegados. O rei escolheu 3 homens mais fortes do seu exército, aleluia, Jesus, para pegar aqueles 3 homens, para amarrar e lançar na fornalha do fogo ardente. Então a Bíblia nos diz que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi pego e foram amarrados com seus chapéus, com suas vestes, com tudo que eles tinham. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que eles foram pegados e atados e foram levados para a fornalha do fogo ardente. Mas aí tem um porém, meus irmãos, que daí o rei ficou tão furioso. A Bíblia nos diz que ele mandou
aleluia, Jesus, aquecer aquele fogo 7 vezes mais do que, aleluia, Jesus estava quente. O rei ficou tão furioso que acrescentou a agressividade daquele fogo. A Bíblia nos diz que aquele fogo ficou agressivo, com a temperatura tão tremenda, a qual, glórias a Deus, aleluia, Jesus, a qual os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego a ser lançado dentro daquele fogo, aqueles 3 homens, alguns deles chegaram da porta do forno, não aguentou a temperatura e acabou morrendo. Outro caiu dentro daquele forno devido da temperatura que estava tão agressivo daquele forno do fogo ardente. Então, meus irmãos, é assim, meus irmãos, que o nosso adversário, ele trabalha. Quando ele vê que nós não iremos se prostrar diante dele, quando ele vê que nós não vai ceder à vontade dele, ele vem com ameaça, como aconteceu com o rei Nabucodonosor. Tivemos aqui, meus irmãos, aleluia, a passagem ali de Atos Apóstolos, que fala de 2 homens, a qual, aleluia, Jesus, aqueles 2 homens, ele foi lançado na prisão, Paulo e Silas. Então, meus irmãos, aqueles 2 homens foi ali, ficou no cárcere, ali preso. Aleluia, Jesus, a Bíblia nos diz que após a meia-noite, aqueles 2 homens começou a adorar o Senhor, e aquele cárcere foi aberto. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, voltando à palavra, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Mas daí, meus irmãos, eu faço para aqui, entre parênteses, e falo a você, hoje, o que está fazendo você se aprostar diante, aleluia, da fornalha do fogo ardente? É as provas, é as lutas. Aleluia, Jesus. Não se prostre diante a fornalha. Adore somente a Deus. Só Ele pode nos livrar. Hoje a fornalha pode, na sua vida, pode estar sendo, aleluia, Jesus, as provas, pode estar sendo a doença, a enfermidade. Mas eu quero falar para você, não se dobre diante a fornalha. Aleluia, Jesus, permanece firme no Senhor, que o Senhor vai te livrar desta fornalha, desse fogo ardente. Assim como ele foi fiel com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será fiel com a tua vida nesta noite. Exalte o teu Deus, dá glória a Ele, clama a Ele. Não baixe a cabeça se não for para orar. Não se prostre diante as migarias do adversário. Aleluia, Jesus. Aqueles 3 jovens, eles poderiam ter se prostrado diante daquela imagem. Aqueles 3 jovens poderiam ter, aleluia, Jesus, adorado aquela imagem. Mas não, embora seja que ele estava numa terra estranha. Meus irmãos, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que, aleluia, Jesus, o rei estava sentado ali e olhou para dentro da fornalha do fogo ardente e se espantou e falou: oxente, chamou o capitão e falou: não são os 3? Capitão, sim, ó rei. Aí o rei falou assim: eu estou vendo 4 lá dentro, desatado ainda, e um dos 4 é semelhante aos filhos de Deus. Então, meus irmãos, o rei chegou à porta da fornalha e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, filho do Deus Altíssimo, levanta-te e vem até mim.
Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, a Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de lá de dentro, ilesos. Aleluia, Jesus, saíram lá de dentro sem nenhum danos, nem suas vestes, nem seus cabelos tinham queimado, porque eles não estavam sozinhos naquela fornalha do fogo ardente. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, não deixa as lutas fazer você parar. Não deixa, aleluia, Jesus, que as ameaças do adversário vem fazer você se aprostar, fazer a vontade dele. Tivemos aqui a passagem aqui da Daniel que fala a respeito que Daniel ele não se contaminou com as migalhas, com as comidas do rei. Por isso que Deus deu a ele, aleluia, Jesus, deu os dons, aleluia, Jesus, colocou ele em destaque, aleluia, no meio daqueles outros jovens, porque ele foi um cara fiel a Deus. Seja fiel a Deus, independente, aleluia, Jesus, o que você está passando, independente o que você está vivendo neste momento. Então, você fala, irmão, estou passando por prova, estou passando, meus irmãos, o crente sem prova tem algo errado. Deus dá prova porque Ele ama. Se você está passando por prova, porque Deus te ama, Deus quer que você persevere, passe por essa prova e você vai receber a vitória. Nós podemos ver Jó. Jó era um homem, era as meninas dos olhos do Senhor. Era um homem muito, aleluia, Senhor, meu Deus, que Deus gostava dele. E ele passou por uma prova, meus irmãos, que vamos colocar como uma das maiores provas que tem na Bíblia. Então Deus colocou aquela prova na vida dele, porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabia a quem ele estava dando aquela prova. Então, para que o nome dele fosse glorificado, e foi glorificado. Então, meus irmãos, esses três jovens saíram de lá de dentro, da fornalha do fogo ardente, ilesos, sem nenhum danos, sem nenhum arranhão, nem sequer os seus cabelos foram queimados. Então o rei agora mudou de ideia. O rei mandou chamar, aleluia, Jesus, todos os capitões, presidentes, prefeitos daquela província ali, e falou que ia fazer outro decreto, a qual a quem não adorasse, a quem não se prostrasse diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ia ser lançado na fornalha do fogo ardente no mesmo instante. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Então Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome dele foi glorificado. Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Fique com Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue falando nos vossos corações. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.